Aleluia. Gênesis capítulo 13, versículo 5 até o 18, nós já lemos, né? Nós lemos do 7, mas é a partir do 5. Nossa vida sempre é feita de escolhas. E as escolhas, como o irmão Márcio falou, sempre tem consequências. O Senhor mostrou que há sempre dois caminhos, há duas portas. O caminho da facilidade, a porta larga, mas também há a porta estreita e o caminho estreito. Ou seja, sempre temos uma escolha, sempre temos mais que uma opção. Nessa palavra que li, nós percebemos no versículo 5 ao 7, e vamos reler novamente. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade de terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Então o relacionamento estava entre Ló e Abrão, estava meio tenso. Ao saírem de Ur, voltando ao capítulo anterior, versículo 11, sabemos que Ló, ele é filho de Arã, que Arã é filho de Tera. Tera, pai de Abraão. Então, Ló era sobrinho de Abraão, pai de Ló. Capítulo 11 de Gênesis, versículo 7. E estas são gerações de Tera. Tera gerou a Abrão e a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Então chegou a morrer Arã. Então Ló ficou órfão de pai. Então no capítulo 12, nós vemos que Deus chama Abrão, a primeira vez. Ora, o Senhor disse a Abrão, no versículo 1: sai-te da tua terra, um versículo bem conhecido, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia que terra era essa. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Sabemos que Abraão não tinha filhos, Sarai também não tinha, e Abraão recebeu essa promessa, primeiro sem conhecer a terra e sem ter filhos. Então o grande detalhe da passagem que lemos no início de Gênesis capítulo 13, que não podemos esquecer o chamado de Abraão que o Senhor fez para com ele. Ora, o Senhor disse a Abraão, preste bastante atenção: sai-te da tua terra e da tua parentela. Quem que estava junto com Abraão? Sarai e Ló. Quem foi que saiu junto com ele para outras terras? Lá para o versículo 8 fala, em Betel, também lá ao ocidente, e Ai, no oriente. Depois ele foi para outra cidade mais na frente, que é Canaã. Mas quem foi com ele? Quem saiu com ele? Sarai, sua esposa. Aí o versículo 4: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram. Ou seja, Abrão obedeceu? Em parte. Em parte ele obedeceu ao chamado de Deus. Porque a ordem e o chamado era: sai da tua parentela. E quando nós obedecemos em parte, Deus ele não faz a obra por completo. Mas quando Deus tem um chamado em nossa vida, Ele vai cumprir. Desde que sejamos o quê? Fiéis a Ele. Que venhamos cumprir, fazer e realizar a sua vontade.
Então, o chamado de Abraão era para habitar em uma terra que Deus ia mostrar para ele. Mas ele levou Ló juntamente com ele. E nós sabemos que, logo adiante, versículo 12, versículo 6, capítulo 12, versículo 6, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Então, além de ter chegado a uma terra que já habitavam pessoas ali, cananeus, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Agora ele mostra qual é a terra. Canaã, que ali habitavam os cananeus. Cananeus é de onde? Canaã. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então Deus revelou agora qual era a terra para Abraão. Agora faltava o que para cumprir a promessa? Sai da tua parentela. Mas Ló estava do lado de Abraão. Parecia um encosto, né? Mala sem alça, carregando ali aquele peso. Mas Abraão, eu percebo que ele fez isso com Ló em respeito ao seu irmão Arão. Meu sobrinho agora está com órfão de pai, eu vou cuidar dele. Carregou o Ló junto com ele. Mas o chamado que Deus fez com Abraão foi com somente Abraão, na verdade, né? Ele não mudou o nome ainda. E é interessante que aqui Deus revela a terra que ele prometeu para Abraão, que era Canaã. E o que fez Abraão? Versículo 10. E havia fome naquela terra. Deus te faz um chamado, te chama para uma promessa, te faz uma promessa que Ele irá cumprir em sua vida, mas aparece uma dificuldade no meio do caminho. E o que você faz? Dá o teu jeito. Mas Deus aqui, o negócio não está muito legal não. Esse trabalho que o Senhor me deu aqui é só prova. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão, desceu de onde? Da terra onde ele estava, onde Deus tinha revelado, mostrado para ele, Canaã. Desceu até o Egito. Deus às vezes nos coloca em lugares de honra, mas com a dificuldade que às vezes aparece em nossa vida, nós queremos conhecer outros lugares, achando que aquele lugar que estamos passando por prova não é a promessa de Deus, porque ali está difícil, ali está complicado, aquele relacionamento está complicado. Então não é esse relacionamento que Deus prometeu para mim. Deus prometeu uma bênção em minha vida. Vou para outro, vou partir para outro. E Abraão desce para o Egito para peregrinar ali. E aí quando você tenta dar um jeito, Deus parece que deixa de estar contigo, e parece que você vai se enrolando mais ainda. O que fez Abraão nesse lugar? Ele conhecia o Egito, e ele antes de entrar, ele sabia da bela e formosa presente que o Senhor colocou ao seu lado, Sarai. Se Sarai, você é muito bela e formosa, ao entrar no Egito, fale para eles que você é minha irmã. Olha, tramou ali uma mentira, né, irmão? Meia mentira, digamos assim. E aconteceu de fato que o faraó se embelezou pela Sarai, e ele começou a dar alguns presentes para Abraão. Mas Deus, Ele sabe e conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe o que se passa dentro da sua casa. Ele sabe o que se passa dentro do seu trabalho. Ele sabe o que se passa no teu coração neste momento. Ele sabia o que estava acontecendo, o embaraço que estava acontecendo em Abraão. Ele sabia o embaraço que Abraão estava entrando naquele lugar. Mas Deus tinha uma promessa para realizar através da vida de Abraão. Deus tinha feito um chamado.
que vou realizar na vida de Abraão. E o que ele fez? Feriu a saúde do faraó. Versículo 17: feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas. Misteriosamente, a Bíblia aqui, a palavra do Senhor não revela, mas o versículo 18 fala: então chamou o Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Alguém revelou, mostrou para ele que aquele castigo, aquelas feridas que ele estava passando, era um castigo de Deus, por causa que Abrão era casado com Sarai. Então o Faraó mandou que Abrão fosse embora e levasse a sua esposa junto. Aqui é somente um contexto que eu estou falando, até chegar aonde eu quero de fato chegar. Então Abrão segue de volta. E para onde que ele volta? Para a mesma terra que ele estava habitando antes. Se você está com o coração querendo peregrinar pelo Egito espiritual, lembre-se que Deus te fez um chamado. Deus te fez uma promessa, Ele quer cumprir essa promessa em tua vida. Ele quer salvar a tua família, Ele quer salvar aquele teu ente querido que você tanto tem clamado, mas Ele quer que você esteja debaixo da vontade dEle. Deus tinha mostrado e revelado para Abrão a terra. Faltava agora ele cumprir a parte da sua parentela. Ló estava aí ainda ali do lado dele, junto com Sarai e os agregados. O faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito, e acompanharam a ele e a sua mulher e tudo o que tinha. Ele juntou muitas riquezas com os presentes que o faraó deu para Abrão. E por tabela, é lógico, Ló se beneficiou disso. E aí que chegamos no capítulo 13, que quando subiu Abrão de volta do Egito para a banda do sul, ele, a sua esposa, e com ele, Ló. Ia Abrão muito rico com gado, em prata e ouro. Ou seja, Abrão era muito rico. E Ló também estava agora com muitas posses. E aconteceu que, quando no mesmo lugar naquela época, onde os pastores sempre, donos de muitas terras, muito gado, eles sempre buscavam terras para colocar o seu gado para pastar. Só que ali, Abrão e Ló aumentou-se muito as suas riquezas, os seus gados aumentaram muito. Então ali começavam a competir o mesmo pasto. E os pastores de Ló e de Abrão começaram a ter alguns atritos. E quando aqueles liderados, observe que quando os liderados começam a se alfinetar muito, provavelmente é porque os líderes já estão se alfinetando. Quando há uma contenda entre os filhos, é porque certamente os pais já há muitas contendas. Quando há muitas contendas entre os liderados, é porque há muita contenda já entre os líderes. Nós que somos pais, temos que sempre tomar muito cuidado quando temos que resolver algumas contendas dentro de casa, para que os nossos filhos não sejam atingidos por aqueles comportamentos às vezes contrários, porque aqueles atritos, aquelas contendas podem atingir a eles. Então aqui, versículo 5, versículo capítulo 13. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, vacas e tendas, e não tinha capacidade da terra para poder habitar juntos. O espaço agora que eles estavam habitando estava pequeno, não suportava mais os dois. Há casas que parece que está assim, uma competição. O esposo e a esposa, o marido e a mulher, parece que estão competindo da mesma terra, do mesmo lar. E é o mesmo lar, mas não é um lar de competição, é um lar de partilha,
de harmonia. E o versículo 7: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e fariseus habitavam então na terra. Então nós temos três problemas aqui. Primeiro, eles cresceram muito em suas fazendas, em seus gados. Segundo, os pastores de ambos estavam agora tendo contendas, brigas. E terceiro, além de Ló e Abrão, tinha quem mais? Os cananeus e agora os fariseus habitavam também naquela terra. Então havia uma grande confusão ali, naquele lugar. Muita separação. Mas Deus trabalha e opera onde há separação? Não. Ele não opera onde há separação. Ele não opera onde há contenda. Ele não opera onde há competição. Então Deus começa a agir e começa a colocar a sua mão sobre esta situação. Porque se essa contenda, certamente eu compreendo, entendo que tudo é debaixo da permissão de Deus. Deus permitiu que Ló e Abrão aumentassem suas fazendas e seus gados, para que isso fosse um motivo para a contenda. Parece contraditório, né? Deus não opera na contenda, mas Ele permite, para que lá na frente, através dessa contenda que Ele permitiu, o seu agir seja maior na vida daquele que tem promessa. Glória a Deus, aleluia. Porque vamos perceber que, através dessa contenda que se levantou, Abrão, por ser um homem mais sábio, ele se abdicou das suas próprias vontades, e às vezes nós necessitamos fazer isso em nossa vida. Sempre em um casal, por exemplo, sempre tem que ter um que tem que ceder. Se um não ceder, vai ter sempre separação, contenda. E Abrão, ele se exibiu, ele cedeu. Porque imagina só, Abrão era como se fosse o patriarca daquele lugar. Ló deveria muito respeito para com ele, porque ele foi tirado da sua família que não tinha mais pai. E Abrão começou a cuidar de Ló. Então Ló subentende que ele devia muito favor e respeito para Abrão. Mas o que aconteceu é que, no momento dessa contenda, Abrão chegou para Ló, disse: Ló, certamente estava em um lugar alto, porque se você olhar, e disse a Abrão, versículo 8, e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Glória a Deus. Ou seja, Abrão falou: nós somos uma família, e entre família não deve haver essa contenda e separação. Então Abrão começou, ok, versículo 9: não está toda esta terra, está toda a terra diante de ti? Ele estava num lugar alto e olharam: olha toda esta terra. E Ló olhou, e o que ele viu? Ele viu, à beira do Jordão, as terras muito irrigadas, verdes e prósperas, no sentido natural. Porque plantação que é plantada à beira do rio, é fácil colher nutrientes nesse lugar. E Abraão continua: eia, pois aparta-te de mim, se escolheres para a esquerda, irei para a direita, se escolheres para a direita, irei para a esquerda. Abraão colocou na mão de Ló: decida, faça o que você bem entender. Ora, Abraão tinha o poder de escolher o que ele quisesse, mas ele abdicou da sua própria autoridade e deixou na mão de Ló: Ló, escolha. O que você escolher, eu fico com o resto. E Ló, esperto, nem sempre o esperto é o sábio, olhou que eram todas as campinas ao lado do rio Jordão. Sabia. Ele poderia, se ele fosse um homem mais sensato, disse: não, Abraão, vamos fazer o seguinte: desse lado do Jordão para cá, fica comigo, do lado do Jordão para lá, fica para você.
Aí eu pego uma parte da campina e outra parte fica com o Senhor. Era o mais sensato. O Rio Jordão dividido no meio. Mas não, ele escolheu a beira do Rio Jordão. Só que há um detalhe: a escolha de Ló foi somente no olhar natural, econômico, financeiro, material, natural, terreno. Ele olhou para a prosperidade da terra, mas Abraão estava debaixo do quê? Da promessa. O olhar de Abraão era debaixo da vontade de Deus. Aleluia. Mas o Ló, não. Ele olhou para mim somente aquilo que ia beneficiar a ele mesmo, no sentido material. Então ele escolheu as campinas do Rio Jordão. Então ele foi e acampou as suas tendas até aonde? Até Sodoma. E Abraão ficou do outro lado, onde só tinha pó e poeira, em terra seca, Canaã, na parte de Canaã. Mas quando Abraão separou-se de Ló, aí olha o tremendo. Versículo 14. Quero ver. O que faltava para Abraão? Ele já sabia qual era a terra. Agora já tinha tomado posse da terra, porque separou. Faltava o quê? Separar da bala sem alça, do percalço, da pedra. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, para a banda do sul, para a banda do ocidente, para a banda do oriente. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente. Esta região que Deus falou para ele incluía a terra que Ló tinha escolhido. O que foi que Abraão fez com Ló quando ele estava negociando? Olha para a terra. Foi o que ele falou? Não está toda a terra diante de ti? Olha, contempla a terra, agora escolhe. E Ló escolheu. Deus fez da mesma forma. Levanta os teus olhos e contempla a terra. E olha, toda esta terra, do norte a sul, de leste a oeste, do ocidente ao oriente, toda esta terra será tua. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Vamos voltar para o capítulo 12. Vamos ver o versículo 3, que é muito importante ver esse versículo, antes de seguirmos adiante. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Certamente Ló soube dessa promessa, mas não levou em conta esta promessa e esta afirmação de Deus para Abraão na hora de decidir a terra que ele ia tomar posse. Ele abençoou Abraão, mas foi da sua terra? De forma nenhuma. Então, da forma como ele não abençoou a Abraão, o que Deus fez com Ló? Ele foi amaldiçoado. Aonde foi bater Ló? Devido à sua escolha. Por isso que eu falei no início, sempre há uma escolha. E a escolha que nós tomamos na vida, muitas vezes há consequências que são um preço muito caro. O mundo lá fora nos oferece muitas propostas. O mundo lá fora nos oferece coisas que parecem ser maravilhosas. Parece ser Campinas à beira do Jordão. Mas eis que o Senhor te chama para escolher uma terra que Ele te prometeu e que está debaixo da promessa dEle, da vontade dEle. Ele quer que você esteja com a sua família, e através da sua família é que toda a sua família será abençoada. Glória a Deus. Aleluia. E Ló acampou nas campinas do Rio Jordão até Sodoma, mas ele não se conformou em ficar em tendas, e ele foi e habitou até Sodoma, e depois comprou foi morar em uma casa dentro de Sodoma. E o que aconteceu mais adiante?
Aconteceu, nós sabemos que, até interessante, no versículo 10, levantou logo os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor, que era bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Sabemos que lá na frente Sodoma e Gomorra foi destruída, porque o pecado era grande naquela terra, e o povo daquela terra era conhecido. Então Ló não tomou como isso, como algo importante na sua decisão. E farei a tua semente, versículo 16, com o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento, versículo 17, e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar. É interessante que, quando Abraão foi para o Egito, saiu da terra que tinha prometido, e foi para o Egito, e peregrinou por aquela terra, fez aquela atrocidade, mentiu, e depois voltou para o lugar da promessa. Que não venhamos cair nessa armadilha de querer passear pelo mundo e peregrinar pelo mundo para depois querer voltar. Que permanecemos sempre debaixo da promessa do Senhor. Que permanecemos sempre diante da promessa de Deus. Na separação de Ló e Abraão, nós podemos ver um grande contraste entre suas decisões. Porque Ló preferiu agir com base no que lhe era útil. Abraão com base na união. Porque quando Abraão abdicou, se negou as suas próprias vontades, ele preferiu colocar diante de tudo aquilo a união com Ló. As decisões que tomamos em nossa casa, em nossa família, têm que ser tomadas para o fato de nós buscarmos sempre a união. Nunca a competição, a contenda, a separação, as brigas. Em prol da união, Abraão estava disposto a ser passado para trás. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. No Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, a terceira bem-aventurança, que aqui diz, versículo 5. Abraão, ele seguiu essa bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Abraão é uma bela ilustração da verdade de dois fatos do Novo Testamento. Primeiro, nesse versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o versículo 9, que é o segundo fato, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A partir de Abraão, grande foi a nação que surgiu através dele.
E é interessante que as escolhas que ambos tomaram tiveram grandes consequências. Do lado de Ló, nós sabemos da história que ele habitou ali em Sodoma, e devido ao pecado, que aumentado muito, ele praticamente perdeu a sua família, porque a sua mulher virou uma estátua de sal. As suas filhas o embebedaram e deitaram-se com ele e tiveram filhos com ele, e por causa disso surgiu uma nação tremendamente maléfica. Grande foi a consequência, e mal a consequência da escolha que Ló fez naquele momento, que Abraão colocou sobre ele. Escolha. Ele não foi um homem sábio. Se ele tivesse colocado-se ao lado de Abraão, mas de forma física separada, vou abençoar Abraão, porque assim seria abençoado. As consequências seriam outras, totalmente diferentes, certamente. Porque Deus prometeu: aquele que te abençoar, eu abençoarei. Mas aquele que te abençoar, eu abençoarei. E já do lado de Abraão, ele habitou uma terra que manava leite e mel. Abraão começou a perceber que o Deus a quem ele servia, ele podia fazer daquele pó virar uma terra próspera, e assim fez. Mas é interessante que esta herança, quando foi que ela se cumpriu? Quando foi? Lá em Josué. Quando Josué conquistou a terra, de fato. Que até então aquela terra ainda não era, de fato, de Abraão. Ele habitou ali, mas nós sabemos que depois da história, Canaã foi tomada e, enfim, tem todo aquele percurso todo. Lá na frente aqui, Josué toma a terra. E depois, antes disso, Deus falou para Moisés: sai do meu povo para a terra que mana leite e mel. A terra prometida. Prometida a quem? Abraão. Sai da tua terra. Sai da tua terra. Ele fala para você no capítulo 12. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. A promessa era herdar uma terra que Deus ia mostrar. Mas para isso havia dois requisitos: sair da terra que ele estava, da parentela e da casa de seu pai. E Deus fez conforme a sua vontade. Deus tem um chamado para comigo e para com você. Deus fez uma promessa. Ele prometeu uma nova terra para mim e para você. Mas para isso, tem os requisitos. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que foi que Abraão fez? Negou a si mesmo. Tome a sua cruz. Abraão sofreu? Certamente ele sofreu naquela terra seca. E siga-me. Abraão começou a seguir somente a promessa que ele tinha diante de Deus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 5. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso que perfeitamente Abraão fez. Ele considerou Ló maior do que ele em direito, mas o maior direito era dele diante da terra. Considere sempre o seu próximo maior que a ti mesmo, porque assim fez Cristo. Porque se ele, que era Senhor e Salvador de nossa vida, ele
abdicou da sua autoridade Aleluia. para se colocar como sacrifício naquela cruz. Glória a Deus. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Paulo nos alerta que devemos fazer como Abraão, nos colocarmos sempre inferior ao próximo, mesmo que nós tenhamos direitos. Na vida espiritual, no Evangelho de Cristo, é de renúncia. E devemos sempre lembrar que nós temos uma promessa. E que Deus quer cumprir essa promessa em nós. Mas nós temos que estar debaixo da sua vontade. Aleluia. A forma do mundo para o sucesso é pensar só em si mesmo. Se você quer procurar um livro que fale para você se levantar, tem muitos. Mas nenhum deles é tão completo e tão perfeito como a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A forma que o mundo pensa de forma de sucesso é pensar somente em si mesmo, procurando ser o número um, o maioral, o primeiro. Foi assim com Ló. Ló se agiu dessa forma. Parece que ele tinha em sua casa, em sua tenda, uma biblioteca de livros de autoajuda, né? Você é importante, você é o maioral. Aproveite as oportunidades que aparecem em sua vida. Glória a Deus. A forma de Deus para ser abençoado é erguer os olhos para o número um. Não olhe, não erga os olhos como você fosse o número um. Erga os olhos para o número um em sua vida. Aleluia. Quem é a primícia em sua casa? Quem é o número um em sua casa? É a sua esposa? Ou é o seu esposo? Ou é o seu filho? O número um, o cordão de 3 dobras, ele só não rompe por causa de uma coisa. Por causa do centro daquele cordão, Glória a Deus. que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Preocupando-se Abraão, ele preocupando-se com os outros, preocupando-se com a vontade de Deus, ele negou a sua vontade. Esse tipo de vida só se pode ter pela fé. Abraão teve fé que a promessa que ele fez iria se cumprir em sua vida. Glória a Deus. E mais na frente ele recebeu novamente, né, a promessa da grande nação. E Sara ainda não tinha filhos com ele. E é interessante que ele novamente falhou, né? Juntamente com a sua esposa. Fez um jeitinho novamente. Abraão parece que era brasileiro, parece que queria sempre dar um jeitinho nas coisas. E pagou um grande preço por isso. Esse tipo de vida só pode fazer a nossa fé em Deus cada vez mais crescer. Deus faz a promessa em nossa vida. E Ele quer que venhamos passar pela prova para cumprirmos a promessa dele em nossa vida. Fiquemos de pé, meu Jesus.